Olá, amigos. Aqui é Alexandre Carvalho. Nós estamos passando aquele momento que a gente já vem falando há um bom tempo, né? Mas o dia 30 está se aproximando e a gente vem contatando algumas pessoas que estão muito aflitas com relação ao que pode vir a ocorrer com o nosso país. É preocupante, sem a menor dúvida, principalmente porque o elemento que mais nos causa dúvida é sobre essas famosas urnas. Infelizmente, nós não temos o voto em cédula, o que daria uma segurança muito maior e principalmente poderia ser auditado, né? O que hoje não é possível. Então, eu estou vendo pessoas muito aflitas, muito angustiadas, né? Hoje mesmo eu conversei com uma pessoa que tem uma fazenda e estava colocando que, se por um acaso o mal vença, que ele vai vender tudo que tem e sair desse país, porque ele está muito temeroso. Mas vamos ver a situação atual, né? A gente viu que enquanto o presidente que a gente apoia vai para um ato religioso, com milhões de pessoas em volta, e o outro vai para um ato junto a traficantes, a pessoas sem qualificação social nenhuma, né? E é recebido com festas. Aliás, nos presídios onde ele teve uma maciça votação, como não podia se esperar, né? Nada contra isso, porque afinal de contas ele é um frequentador desses ambientes, né? E isso nos faz pensar que nós não podemos colocar nas mãos de ladrões novamente esse país. Isso causa em mim uma indignação muito forte, porque eu não entendo como é que, já que esse sujeito, né, o meliante, o canalha, está fazendo parte de uma eleição presidencial que ele não poderia estar, mas já que ele está, ele tivesse uma rejeição enorme por parte do povo brasileiro, ao qual ele roubou assintosamente em todos os sentidos e onde pôde. Aliás, dizem que o crime desse canalha foi o maior da história do Brasil. Eu tenho certeza que é um dos maiores do mundo, se não for o maior do mundo, porque ele é um ladrão, comprovadamente, foi julgado em 3 instâncias, foi condenado por unanimidade e foi salvo, né, por um amigo aí no STF que resolveu colocá-lo na disputa. Mas nós, povo brasileiro, deveríamos ter uma indignação total com tudo isso e dar a este canalha o que ele merece. É uma rejeição total em termos de apoio para essa eleição. Então, de um lado, nós temos o atraso, a volta a uma situação que esse país não vai suportar, não só por causa do momento mundial, né? Mas principalmente porque esse pessoal não vai deixar o poder nem tão cedo. Eles vêm para se perpetuar. Esse controle de mídia, de redes sociais, tudo isso está sendo bolado, né, pensado e foi feito de uma forma a não haver mais controvérsias. Eles vêm para ficar. Então, me causa estranheza quando eu vejo o povo brasileiro ter ainda essa enganação total com relação a uma pessoa que só faz mentir,
mentiu no passado, está mentindo agora e está prometendo o que não será feito, porque a gente sabe que esse país entraria, me permitam usar esse tempo de verbo, entraria num caos total. Mas isso não vai acontecer. Nesse processo do primeiro turno, houve muito julgamento com relação aos nordestinos. Eu próprio acho que incorri nesse defeito, nessa falha. Mas eu tenho, depois analisando, né, as áreas do Brasil, os estados de uma forma geral, a gente vê que houve erros em vários lugares. Em Minas, por exemplo, vocês acreditam que São Paulo voltou a reeleger Tiririca? Acho que não tem muito o que se falar sobre o comportamento do nordestino, que é um povo que sofre. Aliás, o meliante anda dizendo, né, que aqui está a ignorância, aqui está o analfabetismo, aqui tudo negativo. Mas ele não diz que os estados do Nordeste são governados pela esquerda. Então, o reflexo de tudo isso é exatamente estar sendo governado pela esquerda e não por um Brasil que está indo para frente. Nós estamos estagnados, no mínimo, porque eu diria que estamos indo ainda para trás, tá? Como é que se reelege a deputada, desculpe, a governadora do Rio Grande do Norte no primeiro turno? Isso é muito estranho. Uma pessoa que vinha recebendo muitas críticas da sociedade sobre um péssimo governo, né? Quer dizer, existem coisas muito estranhas. Mas eu sou um otimista por natureza. Então eu continuo aceitando, acreditando que Bolsonaro vencerá esse segundo turno. A minha grande preocupação é que nós estaremos mais uma vez na mão dessas famosas urnas eletrônicas e de um Tribunal Superior Eleitoral comandado por pessoas que claramente são contra Jair Bolsonaro. Então, o que puderem fazer para prejudicá-lo, irão fazer, como fizeram com outros partidos, né, que o apoiam. Então, isso tudo é muito estranho, isso nos causa uma enorme preocupação. O ideal era que nós tivéssemos, tudo bem, tem as urnas, mantém elas, vai lá, mas nós marcássemos nosso voto num papel impresso e colocássemos diante da urna. E depois, havendo choque entre número de eleitores e votantes, entre número de votos dados a um candidato e dado a outro candidato, pudesse checar. Isso não é trancado. Inclusive, na nossa Constituição, no artigo 30 ou 35, eu não me lembro bem agora, diz que o voto tem que ser auditável e público a sua contagem. E nós não temos esse direito. A gente simplesmente marca lá e acabou-se. Então sabe o que acontece? Existe um cofre, uma sala fechada, com poucos acessos, ou quase nenhum público, né? Nós não temos direito de ver nosso voto. Isso é um absurdo. Então, eu acho que o presidente poderia tomar alguma atitude em relação ao anseio da sociedade, mas não sei, né, qual será o posicionamento do Jair Bolsonaro em cima disso. Mas, voltando, seria o ideal, porque nós poderíamos auditar em caso de necessidade e teríamos também como, né, fazer essa comparação entre a urna eletrônica e o voto realmente marcado. Isso é preocupante, muito preocupante.
Nós estamos a 15 dias das eleições, o tempo é muito curto, mas existem células já feitas, né? Porque existem lugares que a urna não funciona por diversas razões, falta de energia, o problema de não ter energia, ou países que não permitem a urna eletrônica entrar lá. Eu não sei como é que funciona, mas seria plenamente viável que nós marcássemos nosso voto numa cédula e colocássemos numa urna e houvesse a comparação. Então é preciso que a gente se indigne, que coloque isso na nossa cabeça. Não adianta conversar com o petista. Né? O petista radical, aquele já fechado, não adianta. Mas nós temos que buscar os indecisos, as pessoas que estão aí sem saber o que fazer e mostrar, né? Mostrar que, por exemplo, os Estados Unidos, a inflação estimada está em torno de 10%. Inclusive o Banco Federal lá, o Federal Reserve, que é o Banco Central, né, dos Estados Unidos, deve dar um novo aumento de juros. Tá? Na Europa, está toda essa situação de crise, né? Na França, vocês estão vendo aí o que está acontecendo, inclusive faltando alguns produtos já. E na Europa, de forma geral, uma inflação também em torno dos 8,5% sendo estimada para esse ano. E isso é uma inflação altíssima para uma região do mundo como é a Europa. Além da ameaça sofrendo na Alemanha, por exemplo, que se servia bastante do gás russo, e inclusive para aquecimento, e agora está numa situação bastante complicada. Essa eu falei um pouco nessa guerra. E a gente que está tentando acompanhar, vendo os judiciários, vê claramente que quem quer a paz não ameaça atacar o outro com arma ou dar armas a quem está sendo atacado. Vai buscar um diálogo. E esse diálogo não está havendo. Esse diálogo está sendo postergado em cima do interesse de vários países de que realmente estoure uma guerra. Porque, quer dizer, que cresça essa guerra, que ela se transforme em algo que vai levar muito tempo. E por que isso? Porque nós vamos ter eleições agora nos Estados Unidos para a Câmara. E lá a grande maioria vai votar no Partido Republicano. E eles não querem isso. Então, caso estoure uma guerra, eles podem adiar sine die essa votação e, consequentemente, manter o Congresso atual, que é extremamente interessante para o Joe Biden. Mas, se a gente olhar internamente, vamos deixar a parte do exterior, né? Vamos olhar de novo, a rejeição ao Lula está crescendo. Isso é bom, porque muitas pessoas estão acordando e vendo quem ele realmente é. Então, hoje, Bolsonaro continua com a rejeição bastante alta, segundo dizem, mas a de Lula subiu bastante. Subiu, e isso é uma clara demonstração de que o povo brasileiro está abrindo os olhos. Nós não podemos entregar nosso país nas mãos de ladrões. Nós não podemos fazer com que eles voltem ao local do crime. Nós temos que ter uma decisão bastante clara e buscar votos indecisos. Nós tivemos na faixa 30 milhões de pessoas que não foram votar. Então vocês têm que ir votar. Tem que marcar lá o fim de dois, o Bolsonaro, e fazer com que esse país continue na sua caminhada. A gente está vendo essa situação no mundo como um todo e olhando para dentro do Brasil. Nós tivemos deflação pelo terceiro mês consecutivo.
Nós temos, nós estamos tendo queda de preço em vários itens. Eu não vou citar só a parte de gasolina, de diesel, de energia. São vários itens, inclusive alimentícios. E isso a população tem que olhar. Esses indecisos têm que ver isso. Enquanto o mundo passa por uma situação extremamente delicada, nós estamos bem no Brasil. Então, pelo amor de Deus, busquem em cada pessoa, familiar, amigo, vizinho, o voto que nós precisamos dar. Volto a colocar, tenho muito receio das urnas, porque nós vamos permanecer reféns de uma situação na qual a gente não confia. Mas, se nós tivermos como foi em 2018, né? Se nós tivermos uma grande votação, é impossível eles fazerem a manipulação que querem fazer. Esses comentários que estão rolando, que as Forças Armadas pegaram, acompanharam, eu não sei a certeza disso, acho que nós não vamos saber, porque eles não estão abrindo, nem vão abrir isso, tá? Isso só um nicho muito pequeno de pessoas estão sabendo. E não vai chegar até nós, pelo menos por enquanto. Mas, se nós fizermos o nosso trabalho, vamos fiscalizar, se inscrevam para ser fiscais, delegados nesse segundo turno. É fundamental o nosso trabalho lá, na urna, junto, para que as coisas transcorram dentro de um controle que nós podemos exercer. E é isso que eu queria pedir a vocês no dia de hoje. E busquem votos, tá? E vamos ver se ainda há tempo de alguma atitude ser tomada para que a gente, pelo menos, tenha uma certa tranquilidade de que a vontade do povo brasileiro será respeitada. E nós sabemos qual é esse desejo. Nós sabemos qual é essa vontade. É eleger Jair Bolsonaro e manter o Brasil no seu caminho certo. Obrigado a vocês mais uma vez pela atenção e um forte abraço.